Escuta, 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 escuta. É isso, episódio novo aqui no ar pra você. Bem-vindo ao Holy Flow 7.8 Cast. Eu sou o Fernando Guerreiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E recapitulando, a gente tá numa série muito massa, o poder do atalho, o poder da procrastinação. Falamos também sobre faça acordos conscientes com você mesmo. E o último episódio falamos sobre restauração de padrões na sua vida. Isso foi extremamente impactante. E agora, eu sou um cara que consumo o conteúdo de um mano chamado David Goggins, que foi considerado o cara mais durão do mundo por uma temporada aí. Depois você estuda lá a vida do cara, a minha segunda ultramaratona foi muito inspirado no que ele viveu. Eu corri 75 quilômetros, mais da metade, com o joelho lesionado. Eu tive minha rótula que ela deu uma travada lá. E eu precisei fazer mais ou menos ali 35 quilômetros lesionado. E eu lembrava de uma frase dele: eu não paro quando eu tô cansado, eu paro quando eu termino. Cara, essa frase pra mim, assim, isso conecta muito com o que eu acredito dentro da Bíblia também. Eclesiastes 7:8 fala: e melhor é o fim das coisas do que o começo, melhor é o homem paciente do que o soberbo. E por que ele faz a relação entre o paciente e o soberbo? Porque o soberbo não mensura o esforço e o tempo que ele tem que implantar nas coisas que ele vai fazer. Ele é sempre bom demais para pensar nessas coisas. Ele é sempre bom demais para se preparar. Ele está sempre lá na frente de tudo que já aconteceu. Então, a forma que o soberbo se relaciona com as coisas é diferente. Só que a mesma palavra de Deus fala que a soberba precede a queda do homem. Olha só, isso aqui é muito poderoso, tá? Então, aqui estou fazendo essa análise entre uma frase de um Navy SEAL que é: eu não paro quando eu estou cansado, eu paro quando eu termino. E eu estou trazendo também aqui uma revelação espiritual que a Bíblia fala pra gente: melhor é o fim das coisas do que o começo. Ou seja, é muito melhor quando eu concluo um projeto na minha vida do que começar empolgado e parar no meio. E aí é onde entra o homem paciente do soberbo. O soberbo aqui, você já tem uma revelação de quem ele é, de como ele vive, mas o homem paciente, eu tenho reconhecido, é alguém que pensa a longo prazo. E talvez nós, no nosso pico dos 20 anos de idade, a gente não está pensando a longo prazo, a gente não tem paciência, a gente quer resultado imediato e tudo está relacionado à forma que eu penso, eu estou certo em tudo. E quando eu chego aos 30, eu começo a fazer família, eu estou trabalhando em outros cargos, a gente começa a mudar a perspectiva. Hoje, com 2 filhos, muito mais perto dos 40, eu já estou pensando nos meus 60, 70 anos, como que eu vou terminar a minha vida? E eu já estou, se você for fazer a conta, com 36 anos, eu já estou pensando que se eu viver até os 72, eu estou na metade da minha vida já. Se eu for viver até os 80, 90, estou chegando perto da metade. O meu nível de consciência ele já expandiu muito para como eu quero terminar. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês é: se você está parando hoje no meio do caminho, se você está desistindo hoje no meio do caminho, você está simplesmente deixando de lado a construção do teu legado para os teus filhos e para os teus netos e para os teus bisnetos. E Provérbios ele fala pra gente que o homem sábio ele deixa herança para os seus netos. E essa herança ela não é só monetária, a gente está falando de legado. E aí eu olho muito hoje para os meus filhos, 5 e 2 anos de idade. Meu filho com 5 anos de idade, um pouquinho menos na verdade, 4 anos e 10 meses, alguma coisa assim, foi correr o Iron Kids junto comigo quando eu corri o meu Ironman. E desde então, ele olha e fala: pai, eu sou um Iron Man. Ele pega a bike dele, ele vai para a piscina, ele corre para cima, para baixo, pratica os seus esportes. O meu mais novo, 2 anos, tá voando no mesmo ritmo, faz as coisas. Hoje de manhã, antes de a gente gravar o programa, eu estava jogando tênis com os dois lá na rua. E então eu tô olhando e falando assim: atividade física para nossa família é uma herança que eu vou deixar já para os meus netos, porque nos meus filhos isso já foi incutido. Aí você fala: pô, Guerreiro, mas é treino e tal. Não é treino.
O que eu estou estabelecendo nos meus filhos é mentalidade. É a mentalidade de quem faz as coisas bem feito e vai até o final. Através da atividade física com meu filho de 5 e de 2 anos, eu estou estabelecendo a mentalidade de excelência, eficiência e eficácia na vida deles. E de terminar bem. Então, muitas vezes, o meu filho de 2 anos, ele vai na piscina, ele só quer bagunçar. Só que tem regra, filho. Aqui você vai aprender a nadar, o professor está assim. Ele não quer, ele começa a chorar, ele vai esperneando. Ele está frustrado com aquela aula. Mas eu sustento ele pelos 30 minutos de aula, chorando ou não, ele termina. E isso, às vezes, é o que falta para a gente. É terminar o que começa. Meu filho, gostando ou não, ele precisa passar por aquele processo, porque a natação para ele é uma questão de sobrevivência. Hoje ele não entende isso, mas quando ele tiver 5, 6 anos de idade, que ele quiser ir sozinho na piscina ou no mar, como o Abraham vai hoje, ele vai falar assim, ele não vai falar, ele não vai pensar, mas o meu processo hoje de suportar meu filho chorando vai me dar a liberdade dele não morrer afogado aos 5 anos de idade. Então, às vezes, não é sobre a mentalidade da criança, é sobre a mentalidade do adulto. O quanto você consegue ser disciplinado e terminar um processo que você trouxe para a vida do teu filho. E eu, aqui em casa, é severo isso aqui, porque os meus 2 filhos, energia lá em cima no talo. Eu vou pedir se a gente conseguir colocar na edição aqui. Eu tentei gravar um podcast com os 2 aqui em casa. Impossível. Impossível. Mas é porque eles têm energia, eles são ativos. Olha aqui, ó. Produção, tá pegando o quadro atrás de mim? Tá, ali se você for ver, era para estar a nossa televisão. Eu não tenho televisão em casa. Então os meus filhos são muito ativos. Eu me predispus a viver esse processo com eles. Então, a parada é contigo. A parada é com você, a responsabilidade é sua. Então, vamos lá, voltando para cá. Eu não paro quando as coisas ficam difíceis. Eu não paro quando os recursos estão escassos. Eu não paro quando eu acho que não dá mais. Eu não paro quando eu estou cansado. Eu paro quando eu termino. Porque a paciência, ela me faz pensar que as dificuldades não são encerramento de processo. A dificuldade é uma alavancagem do meu caráter e do quanto eu quero de verdade construir e concluir o que eu quero. Então, como eu comecei falando aqui dessa ultramaratona que eu machuquei, a Priscila fez uma pergunta, você quer terminar esse negócio? Eu falei, eu quero terminar esse negócio. Só que quando eu dou a minha palavra para mim mesmo, eu estou trazendo aqui uma declaração para mim. Eu vou terminar o que eu comecei. E talvez é o que está faltando para você hoje. E está pautado muito no nosso último episódio. Cara, faça as coisas que você prometeu para você mesmo. Eu estava com dor, eu estava cansado, eu estava com medo da minha lesão. Obviamente que no ambiente controlado ainda, eu falei, eu consigo terminar, porque isso aqui não é meu fim é a linha de chegada. E obviamente quando eu cruzei a linha de chegada, a sensação de conquista valeu a pena todo o processo de dor e cansaço que eu superei. É isso aqui que você precisa entender. Qual é a sensação que você tem quando você conclui aquilo que você deixou claro para você que era importante concluir? Qual que é a sensação aqui dentro? Tipo, tá feito. Cara, eu consegui. É isso. Projeto entregue, prova concluída, meta batida. Sei lá o que você está querendo na tua vida. Pega essa sensação lá em cima de ter concluído e pega a desgraça da sensação da frustração. Qual que você quer viver na tua vida? E aí aqui você já tem que pensar então, qual é a emoção que eu quero na minha vida? A de concluir as coisas ou de ser o frustrado que nunca termina o que começa? Isso está pautado nas decisões que você vai tomar, das pequenas às maiores, no dia a dia. Põe essa frase na tua cabeça. Melhor é você ser paciente, ou seja, começa devagar. Eu já falei muito sobre isso no último episódio. Assiste lá. Do que estar soberbo na vida, achando que é muito maior do que você é hoje. Se construa, se torne grande. Você não é grande ainda hoje? Se torne grande ao longo do tempo. Você não para quando você está cansado. Você não para quando os recursos estão escassos. Você não para quando você acha que não dá mais. Você só para quando você conclui o que você começou. Coloca isso, escreve isso em algum lugar, leia isso para você todo dia. Eu não paro quando eu canso. Eu paro quando eu concluo o que eu prometi que eu ia concluir. Pronto. Just do it. Nós temos aqui dentro do Holy Flow o Game Changers,
E o nosso slogan é We finished what we started. Nós concluímos o que nós começamos. Cara, se você fizer isso na tua vida, você já vai disparar na frente da maioria das pessoas. Você não precisa ser extraordinário, você só precisa ser comprometido. O comprometimento vai te tornar extraordinário. Escreve isso hoje e daqui 10 anos a gente volta para conversar. Se o comprometimento mínimo com as menores coisas hoje, se você se comprometer com o mínimo das menores coisas hoje e ser fiel nisso, em menos de 10 anos você se tornou algo extremamente poderoso para a nossa geração. Escreve isso. Daqui 10 anos nós vamos conversar. E eu espero que daqui 10 anos eu continue gravando episódios atrás de episódios aqui para você, para transformar a tua vida e a vida das pessoas que você está compartilhando esse conteúdo. Porque isso aqui não pode parar em você. Isso aqui é para outras pessoas também serem impactadas. Então já compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Ativa as notificações, se inscreve no canal e até o próximo episódio.